Tudo que você pode fazer nessa vida é escolher o caminho que você acredita. Se preocupar ou se importar com o julgamento dos outros, como os outros vão reagir às suas escolhas, era tarefa deles. Essa não é uma questão que você possa intervir. É aí que entra a separação de tarefas, que é uma das coisas mais legais que tem no livro A Coragem de Não Agradar, que você encontra lá no meu podcast Florescendo com Livros. E eu prometi aqui que eu ia falar de separação de tarefas, né? Quando a gente se preocupa com o julgamento do outro, com o olhar do outro, com a necessidade de ser reconhecido, é porque a gente não está fazendo a separação de tarefas. Vou dar 2 exemplos simples aqui. Primeiro, imagina seu filho desorganizado com aquele quarto que é uma bagunça e você brigando com ele o tempo inteiro porque ele tem que arrumar aquele quarto. Primeiro a pensar, nós temos que orientar, claro, como que eu contribuo com você? Como eu posso contribuir? Eu tenho que orientar. Organização é uma coisa importante. A falta de organização daquele quarto vai trazer consequências para quem? Para você ou para ele? Talvez para você, porque talvez as pessoas olhem aquele quarto bagunçado e falam, nossa, essa mãe não soube, esse pai não soube criar essa criança direito. Então, aos olhos do mundo, preocupado com o julgamento do mundo, eu faço com que meu filho seja muito organizado. Essa é uma tarefa minha, lidar com essa necessidade de ser reconhecido pelos outros. Qual é a tarefa do meu filho? Organizar ou não. Se ele não quiser organizar, quem vai lidar com as consequências da desordem? Ele. Ele não vai encontrar o material que ele precisa na hora que ele precisa. Ele não vai encontrar a roupa limpa que ele precisa para sair com a menina que ele gosta. É ele que vai ter as consequências desse ato dele. Isso é uma tarefa dele. Quando eu interfiro na tarefa dele, eu estou na mão dele. A minha felicidade está na mão dele. Porque se ele não organiza, eu fico infeliz, eu fico desesperada. Esse é um ponto. Separar as tarefas, o que é minha tarefa, o que é tarefa do outro. Tem uma outra tarefa que aí é uma experiência de vida minha, que eu acho bem interessante. Há muito tempo atrás, uma amiga minha, nós éramos bem amigas mesmo, de trocar, de conversar muito. E eu falei uma coisa que não pegou bem para ela. Para mim era só uma brincadeira, para mim aquilo era tranquilo, mas foi muito difícil para ela. Ela entendeu como um deboche, como uma falta de respeito, enfim, não sei a forma que ela entendeu. Quando eu percebi isso, eu comecei primeiro a me desculpar. Desculpa, não foi a minha intenção. Eu comecei a explicar qual era a minha intenção com aquilo que absolutamente não foi minha intenção magoá-la. Aliás, o Marshall, da CNV, ele fala muito de mágoa, né? Ele fala assim, sabe como você faz para não magoar ninguém? Esteja morto. Porque não está sob a nossa responsabilidade como o outro vai sentir em relação ao que você faz e ao que você sente. Isso é tarefa do outro. Enfim, voltando aqui. Eu fui pedindo desculpa. Eu fui falando, não era a minha intenção. O que eu posso fazer para você entender que não foi minha intenção? E eu estava sendo muito honesta mesmo. E eu fiquei muito triste por ter magoado a pessoa, porque ela ter se magoado por uma coisa que para mim, se tivessem feito comigo, eu ia falar, nossa, isso não é nada. Mas para ela não. A abrangência que ela deu para isso era tão grande, a importância que ela deu para isso foi tão grande, que chegou um momento que eu lembrei da separação de tarefas. Eu falei, Paula, você está se preocupando como ela está julgando, como ela está reagindo, como ela está vivendo, quanto ela está levando isso para a vida dela. Essa é uma tarefa dela. A sua foi, você errou, você falou sem pensar. Quem fala muito, erra muito, né? Falou. Você mostrou sua intenção de que não era essa, o quanto ela é importante na sua vida, o quanto você está arrependida e mesmo assim ela não aceita, isso é uma tarefa dela. E aí, para terminar, e aí é bem brincadeira mesmo, tem uma super amiga minha que fala assim,
Ai, querida, quer ser minha amiga? Vai pro fim da fila. E aí eu falei, olha, não tá mais nas minhas mãos, tá nas suas. E aí a gente separou e não fomos mais amigas. É isso que eu queria dizer para vocês sobre separação de tarefas. Volto aqui para falar mais. Tem dúvida sobre separação de tarefas? Ouve lá o livro. Ou se não, comenta aqui. Vamos conversar um pouco mais sobre separação de tarefas. Até mais.